quando eu penso no povo Chocó, né, eu sou muito feliz, assim, de falar do povo Chocó, porque eu sou, vamos dizer assim, fruto da própria resistência do meu povo, né, eu sou parte dessa resistência do meu povo Chocó. Então, o povo Chocó, ele não surge do nada, né, ele não vem do nada, a gente não pode pensar as populações indígenas como surgiu assim do nada, não. As populações indígenas, né, e especificamente focando aqui no povo Chocó, a gente já consegue encontrar, por exemplo, a nomenclatura Chocó nos documentos históricos ali desde o século XVII, já consegue identificar o nome Chocó nos documentos. No entanto, se a gente pensar, por exemplo, a nomenclatura Chocó no século XVII nos documentos, a gente já pode imaginar há quanto tempo antes o povo Chocó já existia, antes disso, né? E aí, ao longo da história, passamos por vários altos e baixos, né? Muita luta de resistência, né? Provavelmente uma parte do meu povo acreditou que seria um povo extinto, né? Pelo processo de luta ao longo da história, transitamos por vários territórios, territorialidades, né? A Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Bahia. Então, por exemplo, ficamos uma parte no estado de Pernambuco, depois retomamos para Sergipe. Então, é um povo muito dinâmico no quesito de processo histórico de luta, né? Isso nos faz pensar uma questão, né, sob a perspectiva do fortalecimento de luta, de que a gente não pode desistir, né? Desistir de lutar. Por um tempo, né? E aí agora eu vou dar um pulo para o século XX, o meu povo achava que a gente não retomaria o próprio território, né, o território da Caiçara, que foi um território no qual a gente nasceu nesse território, somos parte integrante desse território, fazemos parte desse território, né? A nossa raiz está nesse território. E por um longo tempo esse território ele ficou ali, vamos dizer assim, na ponta do galho, né? Quase perdíamos esse território, né? Pelo processo histórico pelo qual o Brasil, né, passou e passa ainda, né, com as populações indígenas. Mas por um processo de luta, de resistência, de trabalho coletivo, conseguimos, né, a partir também de uma junção, vamos dizer assim, de apoios, né, externos, isso tanto de ONGs, né, e aí eu posso citar aqui uma específica, o CIMI, a POIME também, a própria Universidade Federal de Sergipe, os próprios Sindicato Rural de Porto da Folha, a própria Diocese de Propriá, isso, né, a partir da Teologia da Libertação, todo um conjunto de estratégia, a própria mídia em si, né, eu trabalho um pouco também com a categoria de imprensa indígena, a própria imprensa indígena também, né, a partir, claro, né, a partir de um pioneirismo do CIMI, né, com o Porantim, né, com o Mensageiro, a gente consegue, a partir da década de 90, homologar o território Chocó. Então, há uma estratégia muito grande, né, um pioneirismo, sobretudo aqui no Nordeste, sob essa perspectiva da luta pela terra do povo Chocó. E aí eu acho, né, e reafirmo e acredito que o povo Chocó tem uma grande contribuição, sim, para a própria história do Brasil, a própria história local, né, que é essa história, por exemplo, vamos dizer assim, mais regionalizada, a história de Sergipana, né, a gente não pode pensar, por exemplo, a história de Sergipe sem pensar a luta do povo Chocó, né, a categoria de sergipanidade, o povo Chocó tem que ficar né, colocado dentro dessa categoria também. Não podemos pensar o próprio nordestino, né, essa figura do nordestino como um ser lutador que vive nesse território, que trabalha com esse território, que consegue viver a partir desse território também. Não podemos pensar o Nordeste sem pensar os povos indígenas do Nordeste. Então, não somente o povo Chocó, mas também os povos indígenas aqui do Nordeste e todo o Brasil têm, sim, contribuído para a gente entender melhor a nossa própria história, a nossa própria identidade, né?
O povo chocó tem contribuído com isso. A luta do povo chocó é pioneira na reivindicação dos territórios aqui no Nordeste. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na luta pelo território, na luta pelos territórios indígenas aqui no Nordeste, no Sergipe, a gente tem que pensar no povo chocó, porque o povo chocó é pioneiro. O povo chocó lutou contra a ditadura militar. Né? Para se ter uma ideia, uma reunião que aconteceu em 79, né? Em 79, a 13ª Assembleia do SEMI que aconteceu na Ilha de São Pedro, a própria ditadura militar colocou agentes, né, para ouvir a reunião das lideranças indígenas, né, de uma cidade próxima de Pão de Açúcar. Ele estava com um gravador ouvindo toda a reunião do povo chocó. Então, o povo chocó é um povo de resistência. Qual é a mensagem que eu deixo? É que a luta ela não para, né? A luta ela não pode parar. Então, os povos indígenas eles trabalham justamente com isso, com a perspectiva de resistência, né? A gente não para. Né? A luta é uma luta constante. Então, a mensagem que eu deixo é essa, né? É uma mensagem de resistência, de luta, de reivindicação, né? De direito, né? De uma ancestralidade que está conectada com a nossa, né? Com a nossa existência, né? Com as nossas raízes, né? Com a terra. A contribuição do Chocó é justamente essa, né? Com a própria nossa história, com a nossa história do Brasil, com a nossa história sergipana, com a nossa história aqui do município de Porto da Folha.